Paz seja com os irmãos. Salmo 133. Eu quero ler junto com a igreja, amém? Porque quando a gente lê, fica gravado no coração, né? Então é bom a gente ler. Amém? Então vamos lá. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Poder sentar. Uma palavra simples, um salmo que parece que não tem nada para falar conosco, mas tem dois exemplos aqui maravilhosos, e o próprio Espírito Santo, usando o servo Davi, que tinha uma experiência maravilhosa com Deus, e ele fala esse salmo aqui, né? Que é tão difícil nos nossos dias, a união, tá muito difícil. No mundo então nem se fala, porque está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar, e realmente esfriou. Hoje as pessoas não se compadecem mais com a pessoa que morre, elas fazem piada com a pessoa que morre, elas fazem chacota com pessoas que morrem, porque o amor está esfriando. Só que nós somos diferentes. Você foi chamado para ser diferente. Eu fui chamado para ser diferente. E aqui o salmista está falando assim, ó: é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós estamos reunidos nessa noite, e Deus queira que estejamos unidos também, em nome do Senhor Jesus. Só reunido não resolve, tem que estar reunido e unidos no Senhor Jesus Cristo. E aqui o servo de Deus, ele dá um exemplo: olha, quando vocês fazem isso, é como óleo precioso. Esse óleo precioso, ele foi feito, ele foi fabricado, e esse óleo, ele não poderia ser fabricado, a não ser aquele que foi feito para ungir Arão. Não só Arão, como aqueles que vieram depois dele. É um óleo que tem o significado da seguinte maneira: ele é um óleo de unção. Ele é um óleo que significa o Espírito Santo de Deus na vida de Arão. Então, quando Deus fala óleo na Bíblia, está dizendo assim: Espírito Santo de Deus. Então, quando Arão foi ungido com aquele óleo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a vida de Arão. Nessa época, 3 eram ungidos com óleo: o rei, o sacerdote e o profeta. Arão foi ungido com esse óleo, e Deus nessa noite está falando assim: olha, quando vocês vivem em união, o Espírito Santo de Deus vem no nosso meio, e ele visita a cada um do que estão aqui nesta noite. Eu não conheci, eu não vivi, e eu também não vou conhecer nada que possa substituir a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não tem alegria, não tem gozo, não tem satisfação maior que a presença do Espírito Santo na vida de um crente. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele é manso, ele é humilde,
ele é agradável. Aonde ele chega, ele é agradável. Ele pode até, quando ele chegar, as pessoas não receberem ele bem, mas a presença dele naquele lugar traz a presença de Deus naquele lugar, porque ele tem a unção de Deus na vida dele. A palavra do Senhor Jesus diz assim, que o povo se maravilhavam com a palavra, com as palavras de graça que saía da boca do Senhor Jesus Cristo. Já conversou com um crente cheio do Espírito Santo? É maravilhoso. Lá na minha rua tem uma senhora que é da congregação cristã, ela deve ter agora 82, 83 anos. Se você conversar com ela, você fica uma hora conversando com ela, parece que você está no céu. Ela é cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Passou lutas terríveis na vida. Um dia eu conversando com ela, ela falou, deixa eu conversar com você. Passou lutas terríveis na vida, mas nunca se afastou de Jesus. Comeu pão seco junto com o marido, mas nunca se afastou de Jesus. E hoje você conversa com ela, se você conversar com ela, você tem vontade de ficar o dia inteiro conversando as palavras de graça que saem da boca dela, porque nós precisamos ter essa unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o que a palavra nessa noite está falando assim, ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Então, essa unção, essa graça, ela só vem quando a igreja está unida. É quando eu amo você e você me ama. Quando você sente a minha dor e eu sinto a tua dor. Quando você sente a minha falta e eu sinto a tua falta. E quando a gente se reúne, existe uma comunhão no meio da igreja. O Espírito Santo sabe dessa comunhão, ele vem no nosso meio e a gente fica cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de satisfação. E aonde vem aquela famosa frase, que culto maravilhoso foi hoje. Sabe por que o culto foi maravilhoso? Porque a igreja estava em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aleluia! E Deus quer essa comunhão da igreja. Ainda hoje no ministério, foi falado que na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam o pão, eles viviam em comunhão, e a palavra de Deus diz que eles caíam na graça do povo. O povo vinha passando na rua, falava, puxa vida, tem alguma coisa aí que está diferente, deixa eu entrar aí dentro. E entrava e ficava. Lembra do testemunho da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em 1900 e não sei quando? Estava lá, daqui a pouco começou um culto, o povo estava em comunhão e começou a orar, e vai orando, e ora, e todo mundo que passava, o que está acontecendo? Não sei, estão orando, e entrava e ficava, e ficou não sei quantos dias lá o povo orando, noite e dia, e o evangelho explodiu na terra pela comunhão do povo de Deus. Deus está pronto para fazer. Vou repetir, Deus está pronto para fazer a obra. Deus está pronto para te usar. Deus está pronto para usar você que está aqui nesta noite. Deus está pronto para usar a tua vida. Deus está pronto para usar a tua boca. Deus falou assim, quem enviarei? E Isaías falou, envia a mim. Daqui a pouco ele falou, mas Senhor, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo de impuro lábio. Daqui a pouco veio um anjo com uma tenaz, bateu nos lábios dele, purificou a boca dele, e foi o maior profeta que pisou em cima dessa terra. Sabe o que Deus está esperando? É você falar assim, envia a mim, Senhor. Quero ver se Deus não te envia, mas Senhor, mas eu não sei falar. Mas Deus coloca a palavra na tua boca. Eu lembro do apóstolo Antônio dando testemunho, o irmão da Yara, o pastor Newton. Eu lembro o apóstolo Antônio falou assim, eu vi Deus formar um obreiro da noite por dia,
Formou o Nilton, nosso irmão lá do sul, uma bênção na presença de Deus. Deus formou ele de uma noite para o dia. Sabe por quê? Porque não tinha, mas Deus faz. Deus sabe fazer a coisa. Deus sabe tirar do charco de lodo e colocar, dá um banho de sangue do carmesim de Jesus, lava com a água do Espírito, coloca de pé, põe a palavra na boca, e ele é uma bênção na terra, ele é uma bênção na igreja, ele é uma bênção na família, ele fica cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei falar. Você não precisa saber falar. Quem tem que falar é o Espírito Santo através da sua vida. E precisa do quê? Precisa da igreja em comunhão, um com os outros, sem briga, sem contenda, sem birra, sem fofoca, desculpa falar, sem fofoca, sem me disse, a igreja em comunhão. Quando a igreja está em comunhão, um com o outro, o Espírito Santo faz uma obra tremenda no nosso meio. E fala mais. É como o orvalho de Hermon. Hermon é um monte que tem lá em Israel. Tem 2.800 e poucos metros de altura. O ano inteiro tem neve no Monte Hermon. Aquela neve vai descendo, vai derretendo e vai indo até o rio. O ano inteirinho. Você quer ter comunhão com Deus o ano inteiro? Você quer ficar cheio do Espírito Santo o ano inteiro? Aleluia. É o que Deus está falando. Você tem que ficar aqui espiritualmente falando. Você não pode baixar a guarda. Você tem que ficar aqui, ó. Aconteça o que acontecer, você tem que ficar aonde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou é o que Deus quer fazer na tua vida. Deus já usou a boca do pastor para falar: se você for um diácono, para ser um diácono tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio de conhecimento para ser um diácono. Ah, eu sou diácono. Não, mas você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aí Deus está falando assim, ó. Assim como o Monte Hermon, que desce o orvalho o ano inteiro e vai abastecendo o rio, Deus está falando assim: você tem que ficar o ano inteirinho cheio do Espírito Santo, para você poder ser usado nas minhas mãos, diz o Senhor. Vem pregar, hoje não dá. Vai dirigir, não dá. Vai orar, preciso orar primeiro. Não, você tem que estar pronta para toda boa obra, diz a palavra. Você não tem que orar, você já tem que vir orado da tua casa. Você não tem que procurar a palavra já tem que estar no teu coração. Quando o pastor falar, vai lá pregar, amém. Você é servo? Estou fazendo uma pergunta, você é servo? Amém. Servo tem que ficar à disposição. Traz um copo de água. O servo vai. Está aqui, meu senhor. Traz um cafezinho. Está aqui, meu senhor. A minha roupa já está passada, meu senhor. Porque ele é servo. Porque ela é serva. Eu não vou me aprontar. O que Deus está falando nessa noite aqui, você tem que ficar pronto 24 horas. Porque você é que nem vento. Está escrito, você é que nem um vento. O povo não sabe para onde você vai e para onde você vem, mas você tem discernimento de espírito. Aleluia. Como orvalho, irmão, que desce sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. No
receba a bênção do Senhor, você precisa estar na posição, a luz do Espírito Santo tem que pegar em cima da tua cabeça 24 horas. Já viu quando o helicóptero está atrás de alguém? Aquele foco de luz assim, ó. E aonde o cara vai, está lá o foco em cima dele. Só que lá é para o mal, aqui é para o bem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão te contemplando o tempo inteiro. Aonde você vai, os olhos do Senhor vão atrás de você. Ele vai te olhando, Ele vai te guiando. Aí não, filho, sai daí, sai daí. Aí a gente é meio teimoso, Ele puxa a gente para cá. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Nada de mal vai te acontecer. Você que entrou aqui nessa noite com medo, nada vai te acontecer, diz o Senhor. Aleluia! E por que Deus está falando em comunhão? Porque precisa ter comunhão. Só a reunião, os homens do mundo fazem reunião. Tem reunião no campo de futebol, tem reunião nos partidos políticos. Mas acontece que eles não estão unidos. Cada um está procurando o seu bem. Aqui não. Aqui a Bíblia diz que eu tenho que procurar o teu bem. Eu tenho que sentir a tua dor. Eu tenho que viver abençoando a tua vida. Eu tenho que te abençoar. E eu não posso deixar que nenhuma raiz de amargura entre no meu coração, porque se ela penetrar, ela vai contaminar a muitos. Poderia ter mais gente aqui? Poderia, como diz o pastor Marco. E por que não está? Sabe por quê? Porque um dia entrou na contenda, entrou na fofoca, entrou no disse-me-disse, é que falaram, é que eu fiquei ouvindo, é que isso, que aquilo, aí deixou entrar no coração, aí mata a imagem do pastor, aí mata a imagem do menino, aí mata a imagem da irmã, aí mata a imagem do grupo de louvores, aí mata a imagem do anjo da igreja, e vai matando a imagem. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou mais lá. Eu não vou mais lá. Por quê? Matou a imagem. E a Bíblia diz que aquele que mata é homicida, e o homicida não entra no reino do céu. Vai falar mal de algumas denominações para você ver o que você vai arrumar com eles lá. Eles blindam o pastor, eles blindam a igreja. Você não pode nem mencionar nada que eles não deixam. Por isso são abençoados. Você tem que aprender a amar aonde Deus te colocou. É aqui. Mas aqui tem problema, mas lá também tem. É que você não sabe que você não está lá. Que a grama do vizinho é sempre verdinha, bonitinha, mas vai lá para ver um monte de formiga que tem. Aqui. É aqui. Posso falar, pastor Marco? Talvez, não sei se todo o ministério percebeu, mas eu percebi. E o Oswaldo estava atrás de mim e falei: Oswaldo, o próprio Deus nessa noite está revelando o problema que a igreja não está crescendo. Deus usou a vida do pastor Marco Antônio hoje para falar assim: sabe por que a igreja não cresce? Por causa da desobediência. Você ouviu isso aí? O que você sentiu quando você ouviu isso aí? O próprio Deus veio no nosso meio nessa manhã, usou a boca e a vida do pastor Marco para falar, porque ele nunca falou isso. Eu nunca vi você falar, eu não falei. Falou assim: sabe por que a igreja não cresce? Por causa da desobediência. Porque tem um dia de congregar e eu não venho congregar. E ali diz assim, que Deus ordena a bênção aonde há união, aonde há amor, aonde o povo está unido.
Eu perguntei, pastor, o irmão sabe o que o irmão falou hoje? Ele ficou assim, o que foi? Eu falei, ele falou, quando saiu da minha boca eu fiquei assim, eu falei, não, mas pode ficar em paz, que foi Jesus que te usou. Que foi Deus que revelou o motivo pelo qual alguns bancos ainda estão vazios. Sabe por quê? Porque não vem na casa do Senhor. Está onde? Está fazendo o quê? A partir do momento que Jesus te chamou, você não pertence mais a você. Eu sou da minha esposa. Não, eu sou da minha esposa, mas em primeiro lugar eu sou de Jesus. Porque ela não vai me salvar, quem vai me salvar é Jesus. Porque se acontecer alguma coisa com ela, não puder vir assim, mas na igreja, eu tenho que vir sozinho. E vice-versa. Então, por que está diminuindo? Por causa da desobediência ao homem de Deus e ao ministério que convoca. Quando chega na vigília, deu 8 horas, aí o pastor Marco passa para o pastor Paulo, vamos orar. Quando o pastor Paulo levanta, já foi a metade embora, que aproveita que está na oração e pizza, churrasco, e aí não recebe a vitória, meu irmão. Você não vai receber a vitória, porque quando há uma convocação, todos têm que atender a convocação. E se eu não atender a convocação por má vontade, a bênção de Deus não chega na minha vida. Você vai bater em ferro frio e ele não vai chegar onde você quer. Você não vai chegar onde você quer. Você precisa ter temor de Deus e obedecer aquele que Deus colocou na frente. Quando convocar, vem congregar, que a bênção vai chegar na sua vida. Não adianta fazer hora extra. Recebe salário no saco furado. Adianta fazer curso, não vai resolver nada. O que adianta é fazer aquilo que a gente sempre ouviu na nossa vida. O homem de Deus que trabalhava no táxi, quando dava horário, ele baixava. Agora, esse tempo agora é para o meu Deus. E aonde que Deus levou ele e a família dele? Sabe por quê? Porque um dia obedeceu a palavra de Deus. E se você não obedecer, meu irmão, você não vai receber. E a palavra de Deus diz, e por que muitas vezes eu não venho? Sabe por quê? Porque eu não tenho comunhão. Porque eu não tenho vontade de ficar no meio dos irmãos. Eu não tenho comunhão. E começa a me coçar, e eu tenho vontade de ir embora. Irmãos, eu vou falar de mim. Quando tinha culto na Água Rasa das 9 às 6, um dia, a minha vergonha, eu vou falar de mim. Eu cheguei 10 horas lá, quando foi 10h30 eu fui embora. Eu estava totalmente fora da comunhão. Fiquei meia hora na igreja e fui embora. Sabe por quê? Porque eu não tinha comunhão com a igreja. Primeiro eu não tenho comunhão com Deus, depois eu não tenho com a igreja. E eu preciso ter comunhão primeiro com Deus. Depois eu tenho que ter comunhão com você. Eu passo aqui no estádio de futebol, que nem ontem mesmo teve jogo. Tinha 45, 46 mil pessoas lá, todo mundo no mesmo espírito, na carne. Estava tudo numa só carne. E vai. Vai falar mal do time que estava jogando lá, para você ver a luta que você vai arrumar. Sabe por quê? Porque estão em volta de um propósito. Torcer em favor do time que está jogando dele. Eles dão a vida. Todos estão em comunhão, tem briga, tem droga, tem tudo que não presta, tem nada, mas eles estão num propósito só. Torcer para o time que está ali. E nós temos que vir aqui com um propósito só: buscar a presença de Deus. E eu tenho que sentir a tua falta. Tem que sentir a tua falta. A primeira vez que eu fui orar no monte, estava um frio, era meio de junho ou julho, não me engano. Mas estava um frio, estava cortando. Eu estava com uma blusinha fininha, aí uma irmã falou assim: ô mocinho, e você só veio com essa blusa? Eu falei, Aí ela estava enrolada num cobertor, eu falei, meu Deus. E agora? Aí ela perguntou para mim assim:
Você já tem dom? Eu nem sabia o que era dom. Eu falei, acho que não tenho não. Mas acontece que hoje você vai receber. Aí levamos 45 minutos para subir no monte, não dava para enxergar a mão. A mão diante do nariz você não enxergava de tão escuro que era. Só que tudo pegava fogo. Tudo pegava fogo. A largata pegava fogo. O outro pegava fogo. A minhoca pegava fogo. As árvores fogo. As montanhas fogo. E de repente desceu o fogo. Sabe por quê? Todos que estavam ali estavam em comunhão com Deus. Desceu o poder de Deus naquele lugar, que até eu que estava lá, que não sabia de nada, eu fui agraciado pela presença de Deus. Comecei a falar numa língua que eu nunca ouvi na minha vida, e vai para cá e vai para lá, e comecei a tremer, e eu chorava, e eu pulava, e o fogo descia, e o meu cabelo ficou molhado, e a minha roupa ficou molhada, e veio para cá. Daqui a pouco chegou 2 irmãos e falou, vem aqui que Deus quer falar com você, mocinho. Pôs a mão na minha cabeça e falou assim, quando Deus mandar você falar, você fala. E eu estou falando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ter comunhão um com o outro. Nós precisamos proteger o ministério cristão universal, amém? Nós precisamos proteger o nosso irmão que está do lado esquerdo, do lado direito, amém? Nós precisamos proteger o anjo que Deus colocou na igreja, amém? Então, amém. Você quer vitória para a tua vida? Você quer ser feliz no meio desse mundo podre? Faz isso aí. Porque quando alguém vier falar, fala, não, eu conheço. Não é assim não. Não é assim não. Mas não, eu sou pior do que ele. Preciso me converter muito ainda. Aí você vai ver. Aí vocês vão ver, quando a gente entrar por essa porta fora, quando começar o culto, vai ser uma luta para quem está dirigindo terminar a reunião, porque vai ser um glória a Deus ali, um glória a Deus ali, uma língua estranha aqui, uma profecia lá, uma cura lá, e vamos embora para casa. Não dá para ir embora, vamos embora, não dá para ir embora, vamos ficar mais um pouquinho aqui. E nem água você vai tomar. Não vai nem tomar água, porque a graça que vai descer do reino é fonte de água viva na tua vida, vai preencher todo o vazio que está aí dentro. Tem um monte de gente com vazio na alma, tá preenchendo com Netflix, tá preenchendo com Amazon, tá preenchendo com futebol, porque tem um vazio na alma. Quando os discípulos falaram assim, Senhor, nós vamos lá na cidade comprar comida, vai lá. O que Jesus falou para eles? Uma comida eu tenho para comer. Quer fazer à vontade? Quer fazer à vontade? Aí tinha uma mulher lá no poço, toda destruída. Aí ele ficou lá quietinho. Meio-dia, na hora que o sol está lá em cima, está no centro do céu. Está lá a mulher lá. Ele falou assim, você pode me dar um pouquinho de água? Ela olhou e falou, mas o Senhor é judeu, eu sou samaritano, não tem como. E começou a conversar com ela. Aí daqui a pouco ele foi falando, daqui a pouco ele falou assim, ela chamou seu marido, mas eu não tenho. E disseste bem, você teve 5, e o que você está agora não é teu. Aí ela, tu és profeta, né? Falou assim, se você me pedir, eu te dou água viva. Se você me pedir, eu coloco o Espírito Santo dentro da tua vida, nunca mais você vai ter sede. E sabe por que a gente procura outras coisas? Porque está faltando comunhão com Deus. Vê se Paulo procurava outras coisas. E sabe o que Paulo chamava? 5 quarentena menos uma. Sabe o que Paulo chamava de naufrágio? De surra, de pancadaria, de fome, de sede, de perseguição? Leve e momentânea
tribulação. Se eu tomar uma chicotada daquela, eu desmaio, nunca mais eu levanto. Ele tomou 94 ou 96, se não me engano. O corpo dele estar todo cicatrizado de pancada, de coisa. Leve e momentânea tribulação, sabe por quê? Porque um dia ele foi até o terceiro céu, quando ele voltou, falou: não posso falar nada para ninguém do que eu vi lá, mas eu quero entrar lá. A palavra de Deus diz que não subiu no teu coração, não veio na tua mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você é coisa maravilhosa. Tem um monte de bobão lá em Hollywood, lá que na calçada da fama está lá o nome dele lá, escrito lá. Aí o cachorro passa em cima, todo mundo pisa em cima do nome dele, mas o nome dele está lá. O meu está escrito no livro da vida e ninguém pisa nele, para a glória de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida, ninguém pisa nele, está lá. E outra, não é José Carlos, é outro nome, está escrito, eu não sei qual que é, mas está lá. O nome dele está aqui sim, aqui ó. Olha o nome dele aqui. E outra coisa, ele está passando uma luta tremenda lá embaixo. Ô anjo, vai lá, vai levar a vitória que está precisando. Aí o anjo vem na sua casa entregar a bênção na tua mão. Você crê nisso? Então para de desespero. Então para de olhar para outros lugares. É aqui que Deus ordena a bênção na tua vida. Aqui está escrito aqui, ó: ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É aqui na sede cristã universal que Deus está ordenando a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já contei esse testemunho, vou contar de novo, porque tem outras pessoas novas. A minha filha Juliana, quando a gente congregava aqui do lado, aqui na bola, onde é a bola de neve, tomava um comprimido para o coração, se eu não tomasse ela morria. E naquele dia eu estou lá, e a mulher, ela percebe mais as coisas que o homem ele fica meio zonzo na terra. A mulher já bateu o olho. A minha esposa falou: olha, ela está ruim, ela está passando mal. E o coração disparando. Eu peguei e chamei o pastor Marco, falei: pastor Marco, ora, porque ela está a ponto de dar um infarto e falecer. Orou, nunca mais tomou remédio para o coração. Nunca mais. Nunca mais. Você não precisa correr para outro lugar. Aqui tem milagre. Aqui tem bênção. Quer ver? E quem aqui já recebeu vitória? Aí. Todo mundo já recebeu vitória. Assim, que tem o tempo do Senhor para você receber a vitória. Não é o meu tempo nem o teu, é o tempo do Senhor. Então guarda a palavra nessa noite. Amém? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Se tem alguém que você tem luta, olha aí, dá uma examinada no coração. Eu estou com uma luta ok, obrigado. Eu estou com uma luta com o irmão tal. Você tem coragem de ligar para ele? Ô irmão, eu vim aqui te pedir perdão porque eu estava meio assim, né? E eu preciso ter comunhão com você. A bênção vai chegar na sua casa. Na hora vai chegar. Sabe por quê? É o diabo que semeia no nosso meio. Por quê? Porque ele sabe que uma igreja unida do Senhor Jesus Cristo, ele não chega nem na porta. Fala: não vou aí porque o fogo está o fogo está alto. O fogo está alto. Ó, labareda que queima a 1 quilômetro de distância. Passei na Radial Leste um dia, tinha um fogo lá do outro lado. Entrou o calor dentro do meu carro. É assim que Deus quer. O fogo alto aqui, ó, fogo alto. E você vai ter problema para encerrar a reunião quando o fogo estiver alto. E não adianta você falar amém, amém, que o povo não vai dar ouvido para você.
Só se a polícia chegar, para que está incomodando o vizinho, mas não incomoda, que aqui está tudo fechado. Pode dar glória a Deus e aleluia. Quando tinha culto na casa da minha sogra, assim, a gente começava às 8, terminava 9h30, 10 horas. E tinha dia que eu falava: Senhor, para de usar esse povo, que a gente precisa terminar a reunião. E precisa pedir para Deus parar, porque o povo não queria parar. Aí dava 10 horas, eu ficava agoniado, que eu que dirigia, né? E a culpa era minha. Falava: Senhor, tem misericórdia. Aí daqui a pouco Deus, por misericórdia, encerrava a oração. Porque senão ia a noite toda orando. Porque precisa ter comunhão mais no nosso meio. E outra coisa que eu vou falar em nome de Jesus: nós precisamos parar de dar trabalho para o presidente Marco. Precisa parar de dar trabalho. Porque se você der trabalho lá para o teu patrão, ele vai para a rua. Aí um dia ele vai suportar, porque está bem que a esposa deu um beijo nele um dia antes, então ele está bem. Mas o dia que a esposa não der e brigar com ele e pedir dinheiro para comprar coisa e não tiver, e você chegar lá todo marrudão, você vai para a rua. Então a gente precisa parar de dar trabalho para o pastor, de dar trabalho para o ministério. Nós precisamos vencer as nossas lutas em nome do Senhor Jesus Cristo, não dando trabalho para ninguém, sendo obediente a Deus, sendo obediente ao ministério, sendo obediente ao pastor, e aí vai se cumprir a palavra. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Você quer ter bênção para sempre na tua vida? Então ouve a palavra, ouve o conselho da palavra, obedece em nome do Senhor Jesus, que aquilo que está enroscado na sua vida, se você propor no seu coração, vai desembaraçar hoje, em nome de Jesus. Aquela causa na justiça que o juiz deu as costas, e que a pessoa que te deve falou que não vai te pagar, Deus vai ordenar que ele pague. Aquele teu vizinho te causando luta, ele vai parar de te causar luta e vai ser uma bênção na sua vida. Aquele teu patrão que pega no teu pé, aquele teu chefe que pega no teu pé, e vai ser seu amigo. Sabe por quê? Porque Deus vai ordenar a bênção na vida, e Deus pode, porque Deus penetra no coração do homem. Ninguém pode, mas Deus consegue penetrar no coração do homem. A palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e Deus amolecia o coração de Faraó. Sabe para quê? Para Deus mostrar para toda a humanidade que Ele é Deus. Então Deus faz o que lhe aprouve. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus Cristo.